capítulo 4 de Zacarias apresenta a visão de um candelabro de ouro alimentado por duas oliveiras. O anjo explica que a missão de Zorobabel não será cumprida pela força humana, mas pelo Espírito do Senhor, transformando grandes obstáculos em planícies. Deus exorta o povo a não desprezar os humildes começos, pois as mãos que lançaram os fundamentos também terminarão o templo. As duas oliveiras representam os dois ungidos, o rei e o sacerdote, que assistem diante do Senhor e servem como canais da sua graça e luz para o mundo. Vamos à leitura. Zacarias capítulo 4. O anjo voltou e despertou-me, como a um homem a quem tiram do sono, e perguntou-me: que vês? Vejo um candelabro todo de ouro, respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras colocadas de um e de outro lado do reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: meu senhor, que coisas são estas? Ele respondeu: não sabes o que isso significa? Respondi: não, meu senhor. Então ele explicou: este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel não passa de uma planície. Ele porá pedra de remate em meio de aclamações. Graças a ela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta terra. Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Assim saberás que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Porque, pois, desprezar esses humildes começos, eles se alegrarão quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: estes 7 olhos são os olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Perguntei-lhe ainda: que significam as 2 oliveiras que estão de um e de outro lado do candelabro? E interroguei de novo: que significam estes 2 ramos de oliveira que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabes o que isto significa? Não, meu senhor. Ele explicou: são os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. No capítulo 5 de Zacarias, apresenta 2 visões de julgamento e purificação. A primeira é um rolo manuscrito voante que leva a maldição de Deus para as casas dos ladrões e perjuros, consumindo suas propriedades. A segunda visão mostra uma mulher que representa a iniquidade, presa dentro de um efá, cesto de medida, selado com chumbo. 2 mulheres aladas transportam o cesto para a terra de Senaar, que é Babilônia, simbolizando a remoção definitiva da maldade do meio do povo de Deus. Zacarias capítulo 5. Levantando os olhos, olhei e vi um rolo manuscrito que voava. O anjo disse-me: que vês? Um rolo que voa, respondi, o qual tem 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Ele disse-me: isto é a maldição que se espalha sobre toda a terra. Todo ladrão será expulso por ela, e todo perjuro será lançado fora por ela. Eu a deixarei espalhar-se por toda a terra, oráculo do Senhor. E ela forçará a casa do ladrão e a do perjuro. Ela se alojará na casa de cada um deles e o aniquilará com a sua madeira e as suas pedras. O anjo porta-voz aproximou-se e disse-me: levanta os teus olhos e vê o que vem lá. Eu disse: o que é? Ele respondeu: é um efá que aparece, e acrescentou: é a iniquidade deles por toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e vi uma mulher instalada no efá. Esta mulher, disse ele, é a iniquidade. Prendeu-a no efá e tapou a boca do efá com um disco de chumbo. Então levantei os olhos e olhei. Apareceram 2 mulheres e o vento soprava em suas asas. Tinham asas como de cegonha e levantaram o efá entre o céu e a terra. Perguntei então ao porta-voz: aonde vão elas com o efá? Ele respondeu-me: vão construir-lhe uma casa na terra do Senaá, estabelecê-la ali e fixá-la no seu lugar. No capítulo 6 de Zacarias, apresenta a última visão: 4 carros saindo de entre montanhas de bronze para patrulhar a terra, trazendo descanso à ira de Deus ao executarem sua vontade. Após a visão, Zacarias recebe a ordem de coroar o sumo sacerdote Josué com prata e ouro. Este ato profetiza a vinda do rebento, que reconstruirá o templo do Senhor e unirá as funções de rei e sacerdote em um reinado de paz.
O Senhor promete que, se o povo for dócil à sua voz, até os que estão distantes virão participar da construção. Zacarias capítulo 6. Levantando de novo os olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. Estas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo cavalos negros, no terceiro cavalos brancos e no quarto cavalos baios. Tomando então a palavra, perguntei ao anjo que falava comigo: que carros são esses, meu senhor? Ele respondeu-me: eles vão para os 4 ventos do céu e deixam o lugar onde se apresentaram diante do Senhor de toda a terra. Os cavalos negros dirigem-se para o norte, os brancos para o ocidente, os baios para o sul. Partiram fogosos e procuraram lançar-se para percorrer a terra. O Senhor disse-lhe: ide percorrer a terra. E eles puseram-se a percorrer a terra. Ele chamou-me e disse: olha, os que se dirigem para o norte vão saciar a minha cólera contra a terra do norte. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: vai e recebe a oferta da comunidade, os dons de Eudai, Tobias e Idaias. Vai hoje mesmo à casa de Josias, filho de Sofonias, pois se dirigiram para lá de volta da Babilônia. Tomarás prata e ouro e farás uma coroa, que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e lhes dirá: assim fala o Senhor dos Exércitos: eis o homem cujo nome é Rebento. Alguma coisa vai germinar de sua linhagem. Ele é que reconstruirá o templo do Senhor. Usará insígnias reais e se sentará como rei sobre o seu trono. Terá um sacerdote à sua direita e reinará a perfeita paz entre eles. A coroa será conservada no templo do Senhor em memória de Eudai, Tobias e Idaias, como também de Josias, filho de Sofonias. Virão então aqueles que se acham distantes para trabalhar na construção do templo do Senhor, e sabereis que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Tudo isso há de realizar-se, se fordes dóceis à voz do Senhor vosso Deus. No capítulo 15 de Apocalipse, descreve a preparação para os últimos flagelos de Deus. João vê os vencedores da fera sobre um mar de vidro e fogo, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, exaltando a justiça e a santidade de Deus. Do templo celestial saem 7 anjos que recebem 7 taças de ouro cheias da ira divina. O capítulo termina com o templo cheio da fumaça da glória de Deus, indicando que o julgamento final está prestes a ser consumado, e ninguém pode entrar no santuário até que os flagelos terminem. Apocalipse capítulo 15. Vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente, e risado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, a sua imagem e ao número do seu nome. Conservavam-se de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhe então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Encheu-se o templo de fumaça, provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar, enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos 7 anjos. A continuação do trecho do Salmo 144 exalta o Senhor como um Deus clemente, compassivo e bondoso, cuja misericórdia alcança todas as suas obras. O salmista convoca os fiéis a anunciarem a glória do reino eterno de Deus, para que todos os homens conheçam sua força. O trecho destaca a integridade divina. Deus é fiel e santo, e conclui com uma nota de profundo cuidado pastoral. O Senhor é aquele que sustenta os que vacilam e soergue os que estão abatidos. Salmo 144, dos versículos 8 ao 14. O Senhor é clemente e compassivo, generoso e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Glorifico-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis. Que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder, para darem a conhecer aos homens a vossa força e a glória de vosso reino maravilhoso. Vosso reino é um reino eterno, e vosso império subsiste em todas as gerações. O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo o que faz. O Senhor sustém os que vacilam e só ergue os abatidos. A continuação do capítulo 48 de Eclesiástico exalta o rei Ezequias por fortificar Jerusalém e por sua conduta agradável a Deus. Durante a invasão de Senaqueribe, o povo clamou ao Senhor, que ouviu o seu grito, e enviou um anjo para destruir o acampamento assírio. O texto destaca a fidelidade de Isaías, cujas orações fizeram o sol retroceder e cujas visões proféticas trouxeram consolo a Sião, revelando o futuro e as coisas ocultas até o fim dos tempos. Eclesiástico capítulo 48, dos versículos 17 ao 28. Só ficou um resto do povo, um príncipe da casa de Davi. Alguns deles fizeram o que é do agrado de Deus, os outros, porém, multiplicaram os seus pecados. Ezequias fortificou a sua cidade, trazendo água até o centro. Abriu com ferro um rochedo e construiu um poço para as águas. Durante o seu reinado veio Senaqueribe, que enviou Rabsaces, o qual levantou a sua mão contra eles. Ele estendeu a sua mão contra Sião, ensoberbecendo-se com seu poder. Foi então que seus corações e as suas mãos desfaleceram. Sentiram dores como a parturiente. Invocaram o Senhor misericordioso, levantando para o céu as suas mãos estendidas. E o santo Senhor Deus ouviu logo a sua voz. Não se recordou dos seus pecados, não os entregou aos seus inimigos, mas purificou-os pela mão de Isaías, seu santo profeta. Derrubou o acampamento dos assírios e o anjo do Senhor os desbaratou, pois Ezequias fez o que era agradável a Deus. Caminhou corajosamente pelas pegadas de Davi, seu pai, assim como lhe havia recomendado Isaías, o grande profeta, fiel aos olhos do Senhor. Um dia o sol retrocedeu e o profeta prolongou a vida do rei. Por uma poderosa inspiração, ele viu o fim dos tempos e consolou aqueles que choravam em Sião. Ele anunciou o futuro até o fim dos tempos, assim como as coisas ocultas antes que se cumprisse. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.